explicação? Bom dia, irmãos. Que bom vê-los. Já estava com saudade de todos vocês, saudade desse lugar aqui, de poder contemplar esses rostinhos bonitos aí, né? Alguns rostinhos barbudos, alguns rostinhos mais delicados, né? Muito delicados. Graças a Deus pela vida de todos vocês, pela vida de todos nós. Louvamos a Deus por isso. E de fato, ontem eu estava vendo um pedaço do jogo na televisão, num canal especial, e o pessoal dizendo assim, está acabando o horário de verão, está acabando o horário de verão. Eu liguei nisso de que tinha realmente acabado o horário de verão e atrasei meu relógio. Por isso é que o Senhor disse que nós precisamos de vigiar e orar, né? Senão a gente fica desatento. Ainda bem que cheguei aqui e não dei oportunidade para o Jefinho pregar, né? Tá bom, irmãos, que alegria vê-los aqui. Eu estou feliz de estar aqui, porque no caminho para cá eu me lembrei de uma coisa. Hoje é dia 15 de fevereiro. E dia 15 de fevereiro, há 34 anos atrás, eu estava sendo ordenado ao ministério. Benção, né? 34 anos atrás, o reverendo Eloy, como presbítero, e mais algumas dezenas de outros, impunham a mão sobre minha cabeça. E naquela ocasião eles pressionaram muito mesmo. Eu estou até com artrose cervical e eu penso que essa artrose começou naquela época. Mãos pesadas, não só as mãos dos homens, né? Porque eles não tiveram pena, né? Apertaram mesmo a minha cabeça assim, eu fui encolhendo, mas a mão do Senhor, a responsabilidade e a seriedade, eu louvo a Deus porque são passados 34 anos aos trancos e barrancos, entre acertos e erros. Chegamos até aqui pela glória de Deus, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Louvo a Deus por isso e louvo a Deus por poder lembrar isso aqui diante de vocês, né? Graças a Deus por isso. Como o pastor Eloy disse, nós estamos trabalhando esse ano com mais uma igreja, estamos também com a responsabilidade de cuidar da terceira igreja, juntamente com o bacharel, que no momento é o evangelista da igreja, nosso irmão Pedro Felipe. Mas eu deveria estar lá agora pela manhã, mas quando o pastor Eloy dá uma palavra, ele sabe disso, desde que eu o conheci, eu acatei. E ele diz, não, você precisa estar aqui, e eu estou sozinho, e bababá. Cheguei aqui e vi o reverendo Jefinho, falei assim, puxa vida, hein? E então o presbítero lá da terceira está tomando conta das atividades lá. E o pastor Renato, que está comigo lá na sexta igreja, estaria agora também. Mas o pastor Cristiano, por ordem do pastor Jefinho, né, foi parar lá no acampamento da igreja daqui. E de última hora ele me liga ontem, 10h20 da noite, dizendo, olha, o pastor Renato não vai poder estar aí na sexta igreja, porque eu tenho que ir lá para a olaria, para o acampamento, e o pastor Renato vai ficar no meu lugar aqui, ele precisa dar uma palestra de manhã aqui. Então tivemos que nos virar, acertar para quem poderia ficar lá na sexta igreja. Então as igrejas estão desarmadas, mas nós estamos bem armados diante do nosso Senhor aqui. Amém? Chega de lero-lero, né? Vamos abrir a Bíblia? Êxodo capítulo 32. Reverendo Eloy diz que nós não teremos classe de escola dominical. Então, por isso que nós não estamos correndo muito. Êxodo capítulo 32. Vamos ler do verso 25 até 29. Aliás, vamos ler até o 35. Não custa nada, né? Estamos aqui para estudar a palavra. Vamos ficar de pé? Vamos fazer essa leitura de maneira alternada? De forma que você participa também, né? Diz assim, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Aos quais, assim disse o Senhor, aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado,
passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e bate cada um a seu irmão, cada um ao seu amigo e cada um ao seu vizinho. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro que Arão fabricar. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de nos prostrarmos diante do Senhor para cultuar o teu nome. Te agradecemos pela vida de cada irmão aqui nesta hora, pela vida de cada um de nós. Nós somos os eleitos do Senhor, os escolhidos, chamados pelo Senhor. E por isso nós nos curvamos ante a Tua majestade, a Tua glória, a Tua soberania, apresentando a Ti o nosso culto, a nossa adoração. E Teu servo agradece a Deus a bênção de já serem passados 34 anos de serviço diante do Teu povo em vários lugares. Nós te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado por esse período e rogamos, ó Deus, que nos ajude a cumprir tudo o que tens designado. Quanto ao momento agora, acabamos de ler essa porção da Tua palavra e precisamos, ó Deus, que de fato fales ao nosso coração. Tira de nós a emoção, o nervosismo, tira de nós, ó Deus, o cansaço, tira de nós qualquer coisa que impeça compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Falar que hoje é dia de carnaval, é chover no molhado, né? E quantos milhares ou milhões de pessoas nesse Brasil, né, passaram a noite de sábado para domingo, dançando, sambando, e outros em volta da televisão, outros nas plateias e assim por diante. Mas o importante é que você não passou a noite por lá, é tanto assim que conseguiu estar aqui nesta manhã, alegre diante do Senhor. A festa de carnaval, como outras festas, segundo o comentário de alguns, tiveram propósitos diferentes quando começaram. A origem do carnaval, segundo alguns, o carnaval não tinha esse propósito de ser uma mera carnalidade, mundanismo, um pecado desenfreado. Mas era a recreação, era a questão cultural. Mas nós sabemos muito bem que ao longo dos anos, cada carnaval, cada ano que passa, o carnaval se torna mais imoral, mais violento, né? Com maior consumo de tóxico, de droga, de álcool e assim por diante. E nós sabemos que tem sido, de fato, sem dúvida nenhuma, uma festa mundana, carnal, onde a maioria das pessoas extravasa o seu sentimento carnal. Outras festas que também tem tomado rumos diferentes, né, como o próprio Natal. Natal, infelizmente, ao invés de a maioria estar comemorando o nascimento, a vinda do Salvador ao mundo, torna-se uma festa humana, humanística, egoística, e assim por diante. Os irmãos sabem muito bem que o Senhor Jesus mesmo nem sempre é lembrado, pelo menos na maioria das pessoas é lembrado no Natal. E o Natal se tornou uma oportunidade de festa para as pessoas. Bem como Semana Santa, a Páscoa,
o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido da ressurreição de Jesus naquele domingo, nada mais tem sido do que a oportunidade de se comer bacalhau, de se comer chocolate e assim por diante, e o verdadeiro sentido vai caindo. E assim nós podíamos pensar em várias coisas que vão tomando rumos diferentes, e embora já tenhamos 2000 anos de cristianismo no mundo, num período curto da história em que o povo de Israel tinha tido uma experiência fantástica e poderosa com Deus, o povo se desvia do caminho do Senhor. O texto que nós lemos está inserido num contexto em que Moisés, depois de ter tirado o povo de Israel do Egito, ele sobe ao monte mais uma vez para receber instruções de Deus, para continuar orientando aquele povo. Moisés sobe ao monte, passa por lá um longo período na presença de Deus, em que o Senhor passa instruções para o amadurecimento e maior qualidade de vida do seu povo no mundo, para o cumprimento do propósito de Deus. E então chega um momento que Deus diz assim: Moisés, agora você desce, vai bem rápido, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, está desenfreado lá, está fazendo coisas inconvenientes. E então desce Moisés, e desceu com ele Josué, que escuta de longe muita música, muita festa, que na verdade era um verdadeiro carnaval, não é? Estava acontecendo então um carnaval no meio do povo de Israel, e Josué diz: olha, o que eu ouço muita música, e não é música de vitória de guerra, mas não é música também de qualquer coisa. Há uma festa muito grande. Moisés começa a ficar inquieto, e ele chega até aquele local e ficou indignado, porque o povo estava praticamente nu, o povo estava agora dançando e cantando, não para glorificar a Deus, não para exaltar a Deus, mas o povo estava ataviado, cheio de roupas enfeitadas, para adorar um Deus que eles criaram. Por que tudo isso aconteceu? Porque eles disseram para Arão assim: olha, faça para nós um Deus. Nós precisamos de um Deus. Esse Moisés, ainda usam a expressão assim, este Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Ele desapareceu. Na verdade, Moisés estava aquele período longo na presença de Deus. E Arão não teve dúvida, pediu que tirasse então as argolas, as joias, os brincos e as coisas das mulheres, dos homens, e juntando tudo aquilo, fez uma fundição, burilou tudo aquilo, e fez ali um bezerro de ouro, entregou para eles, e eles disseram assim: esse é o nosso Deus, esse é o Deus de Israel, esse é o Deus que nos tirou do Egito. E começaram então aquela festa de culto àquele Deus. Moisés desce, chega no meio daquele povo e pergunta para Arão assim: o que houve? O que está acontecendo aí? Afinal de contas, você está me substituindo, você está no meu lugar? E Arão diz assim: olha, Moisés, você sabe que esse povo é de coração duro. Esse povo começou a reclamar que você está ausente. Esse povo começou a reclamar que não tem um Deus. E me pediram então um Deus. E eu pedi as joias deles e fiz uma fundição. E saiu esse Deus aí, ó. Saiu esse Deus aí. E Moisés fica muito indignado, convoca o povo e faz uma pergunta interessante, né? Quem é do Senhor? Quem é do Senhor esteja aqui do meu lado. E naquele dia um grupo se levantou e foi até Moisés. E ele então diz àquele grupo assim: vocês devem se consagrar mesmo ao Senhor hoje. Se consagrem, indo agora de porta em porta, de casa em casa, mate cada um ao seu vizinho, cada um ao seu irmão, cada um ao seu familiar. Consagrai-vos hoje ao Senhor. Consagrai-vos hoje, para que Ele vos conceda bênção. E naquele dia, eles mataram cerca de 3.000 carnavalescos, né? Ou seja, de 3.000 pessoas que faziam uma festa que provocava a ira de Deus, que irritava o Senhor. Nós podíamos pensar assim, o motivo que levou Moisés a fazer essa significativa pergunta: quem está do lado do Senhor? Nós podíamos pensar que o coração do povo tinha esvaziado-se de Deus, inclinando-se para outros deuses, num período tão curto da liderança de Moisés. 40 dias apenas ausentes do povo. E o povo, pela ausência do seu líder, volta à lembrança
do Egito, de toda a idolatria que eles tinham aprendido no Egito, de todos aqueles cultos que eles tinham aprendido no Egito. Eles desejaram aquilo novamente. Uma outra coisa que a gente percebe aqui é um espírito de rebelião. Eles não acreditavam mais na liderança de Moisés, não acreditavam mais na liderança de Arão. E considerando a ausência de Moisés, eles exerceram uma pressão muito grande sobre Arão e conseguiram fazer que o substituto de Moisés fizesse o que eles queriam, um bezerro de ouro. Moisés desceu e encontrou então aquela idolatria, e irado, ele desafia: quem é que está do lado do Senhor? Quem é que está do lado do Senhor? Vem até mim. Eu fico imaginando, meus irmãos, a indignação do nosso Deus, a ira de Moisés, embora a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso, mais manso sobre a terra, mas o texto mostra que, de fato, ele ficou indignado, não indignado porque o povo tivesse errado contra si, não indignado porque o povo tenha desobedecido a Arão, mas indignado porque o povo tinha se afastado de Deus, indignado porque a verdade que Moisés tinha pregado para aquele povo até então tinha ido por água abaixo, né? Indignado porque toda a experiência daquele povo com Deus, até então, agora parece não ter mais importância. Infelizmente, queridos, isso sempre aconteceu na história do povo de Deus e ainda acontece na igreja do Senhor Jesus Cristo. Um povo que se esquece com facilidade daquilo que Deus tem falado através dos seus líderes, dos seus pregadores, dos seus profetas. O povo que se afasta de Deus, esquecendo-se das grandes coisas que Deus tem feito. E nós não temos como descrever a nossa salvação. Nós não temos como descrever a maneira graciosa que Deus nos outorgou essa salvação. E se nós realmente valorizássemos a graça de Deus, a importância, o zelo que Deus tem para conosco, tem para conosco, nós nunca nos esqueceríamos do Senhor. E lamentavelmente isso às vezes acontece na história. E a gente podia perguntar então, por que nós devemos estar do lado do Senhor? Queria lembrar alguns aspectos. Primeiro, por causa de conflitos. Né? Qual o lado do Senhor? Qual é o lado do Senhor? Por que nós devemos estar ao lado do Senhor? O povo de Israel aprendeu a cultuar os deuses egípcios. Bastou a ausência de Moisés por alguns dias. E aquele povo então volta a toda aquela crença. Nós temos muitos conflitos dentro de nós. A Bíblia nos ensina que nós temos uma luta da carne contra o Espírito, e Espírito contra a carne. E a Bíblia diz que se sois guiados pelo Espírito do Senhor, andai no Espírito do Senhor, para que porventura não venhais a fazer aquilo que é do vosso querer. Ou seja, nossa carne, ela está sempre querendo ultrapassar o ensino, o propósito do Espírito de Deus na nossa vida. E isso aí agora é uma questão de disciplina. Precisamos aprender a andar no Espírito, porque nós temos grandes conflitos dentro de nós. Há uma pressão externa em que tem a ver com a crença em Deus e até o ateísmo, a imoralidade, a influência do mundo também, é muito forte na vida do povo de Deus, como foi forte na vida do povo de Deus no passado, ainda é muito forte na vida do povo de Deus no presente. Os irmãos sabem muito bem que muitos valores que a igreja sempre preservou, valores bíblicos, valores de instruções da palavra de Deus, que até algumas décadas atrás eram respeitados, hoje caem por terra e são desrespeitados. Muitos desses valores. E eu chamo a atenção para 2 dos mandamentos bíblicos. O primeiro é o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que tenhas a vida prolongada sobre a terra, para que recebas a bênção do Senhor teu Deus. E nós percebemos muito bem que honrar pai e mãe nos dias atuais tem sido coisa rara, infelizmente, até mesmo dentro do povo de Deus. Quantos pais
tem procurado pastores e líderes para dizer: nós não estamos controlando ou administrando a educação dos nossos filhos, eles não nos respeitam, eles fazem todas as coisas que o mundo ensina, que a escola ensina, que os colegas ensinam, mas nós não temos tido muita autoridade mais sobre os nossos filhos. Lamentavelmente, né? E se filho não obedece pai e mãe, quem mais eles vão respeitar nessa nossa sociedade? Daí nós temos uma violência terrível nos nossos dias, na nossa cidade principalmente, de 2 em 2 dias, em média, tem 1 a 2 assassinatos, e a média de idade desses assassinatos é de adolescência a 20 e poucos anos de idade, significando que os pais desta geração, nesse período, perderam o controle sobre seus filhos, não educaram seus filhos convenientemente, ou esses seus filhos se tornaram simplesmente rebeldes, indisciplinados e não respeitam seus pais. E por isso, como igreja, nós ficamos numa situação difícil, né? Nós temos que ser exemplo para o mundo. Nossos filhos têm que ser exemplo para o mundo. Nossa família tem que ser exemplo para o mundo. E a Bíblia mostra aqui para o povo de Israel, para que eles pudessem andar de fato nos caminhos do Senhor. Mais à frente, Deus vai instruir o povo através de Moisés, dizendo assim: olha, vocês precisam ensinar as crianças em todo o tempo, andando pelo caminho, sentado em casa, ao deitar, ao levantar, escreva nos umbrais das portas, escrevam em todos os lugares as coisas do Senhor, para que ninguém venha se esquecer dos princípios e dos valores do reino de Deus. E mais tarde, Salomão vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar, para que mais tarde não venha se desviar dele. Então esse conflito, essa pressão que o mundo exerce sobre as famílias, essa pressão tem sido tão grande que os pais crentes, lamentavelmente, também têm cedido a essa pressão e não têm conseguido educar e instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Um outro mandamento que tem sido quebrado abertamente hoje no meio da igreja, em que alguns anos atrás eles eram páginas dos nossos livros de atas dos conselhos, que é a disciplina por adultério. É o 7º mandamento: não adulterarás. O adultério hoje anda solto, né? Adultério está em toda parte hoje. Adultério está na infidelidade conjugal. Adultério está na adolescência. E, lamentavelmente, muitos pais preferem que seus filhos tenham seus namorados ou as suas namoradas em casa, né? E podendo até dormir juntos, porque dizendo que lá fora é menos complicado se eles estiverem lá sob o controle deles. Mas não está sob o controle se eles estão entregando a um adultério. Significa que pais estão concordando que seus filhos sejam adúlteros, enquanto que a palavra de Deus diz: não adulterarás. Então, meus irmãos, a gente podia citar vários outros dos 10 mandamentos, e toda a vontade do nosso Deus tem sido quebrada nos últimos tempos. É triste esse conflito que vai. Há um conflito interno, né? A nossa maior luta é contra nós mesmos. A gente fala da luta contra o mundo, da luta contra o diabo, mas penso que uma das maiores lutas é consigo mesmo. E, consequentemente, cede-se para o diabo, cede-se para o mundo. Então, um outro conflito que a gente percebe por aí são as escrituras opostas às filosofias, a carne contra o espírito, o mundo carnal, o evangelho e as superstições. Dentro do meio evangélico tem sido proclamado superstições, palavras supersticiosas, coisas supersticiosas. Cristo e a justiça própria. Estamos vivendo um avanço muito grande da ciência. Eu estava lendo outro dia de que alguns cientistas estão deveras preocupados com a inteligência artificial, ou seja, a inteligência das máquinas que estão sendo criadas. E eles temem que o desenvolvimento esteja tão grande ao ponto das máquinas começarem a mandar no mundo. E que muitas guerras poderão acontecer entre as máquinas.
E de fato, meus irmãos, a tecnologia, esse avanço tecnológico tão bom, tão benéfico, mas também tão maléfico do nosso tempo, tem provado e mostrado a capacidade dessa inteligência que Deus deu ao homem de criar uma outra inteligência paralela que possa competir com o bem-estar da sociedade, ao invés de tornar-se benéfico. E por isso, os servos de Deus precisam estar atentos de que quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, nós somos do Senhor. Nós fazemos tudo para o Senhor. E daí então Moisés pergunta àquele povo no passado: quem é que está do lado do Senhor? Venha até mim. E nessa manhã a gente continua perguntando: quem é que está de fato do lado do Senhor? Então, um outro conflito são os mandamentos de Deus e a tradição dos mandamentos dos homens. Os mandamentos de Deus estão completamente distanciados, são distanciados, esquecidos. E se nós até perguntarmos bastante, boa parte da igreja, a maioria das pessoas não sabem nem quantos são os mandamentos do Velho Testamento, né? Nem quais são os mandamentos, nem em que se resume todo o mandamento do Senhor. É triste porque a tradição dos homens, a tradição às vezes até religiosa, tem muito mais peso na vida do povo de Deus do que o propósito e a vontade de Deus. Uma outra coisa que a gente podia perceber nesse conflito muito grande é o sangue de Cristo e as boas obras e os esforços, as invenções humanas. Nós temos algumas linhas teológicas, até mesmo a respeito da salvação. Os irmãos sabem muito bem que nós defendemos uma linha chamamos de linha calvinista, né? Não que queiramos atribuir especificamente a Calvino, nós temos outras linhas chamadas arminianas e assim por diante. Nós podíamos repensar nesses valores, nos ensinos da palavra de Deus. A interpretação clara da palavra de Deus, às vezes, é torcida contra a verdade de Deus, a graça de Deus. E muitos não confiam coisa nenhuma na graça de Deus. Pregam a graça de Deus, mas vivem a prática das obras. Pregam a graça de Deus, mas não confiam nessa graça do Senhor. Confiam em si mesmo ou na sua própria religião. E daí muitos crentes viverem insatisfeitos e inseguros se estão verdadeiramente salvos. De vez em quando a gente pergunta: quem é que realmente tem certeza da sua salvação? Aí muita gente diz assim: você sabe, né, pastor? Deus é misericordioso, né? Se Deus achar que eu mereço... E aí, isso é um sinal de que as pessoas não têm compreendido realmente o significado da maravilhosa graça do nosso Senhor. Mas há um outro aspecto que eu queria abordar nessa manhã, de quem é que está do lado do Senhor, e por que Moisés fez essa pergunta, e quem é que está do lado do Senhor. A gente podia estar pensando, porque nós temos uma pressão nos amigos do Senhor, e os que eles fazem verdadeiramente por Deus. Naquele dia, quando Moisés diz: quem está do lado do Senhor, venha. Quem é que está do lado do Senhor? E um grupo pequeno, principalmente de levitas, foi o grupo que se manifestou para estar do lado do Senhor. Então, no meio da corrupção, no meio do engano, no meio da influência mundana, no meio da carnalidade, no meio do pecado, há sempre aqueles que verdadeiramente são comprometidos com Deus, aqueles que verdadeiramente são comprometidos a darem as suas vidas pelo Senhor. Por isso o verso 29 do texto, se você está com a sua Bíblia aberta, diz assim: consagrai-vos hoje ao Senhor, consagrai-vos sem reserva ao Senhor. Por que essa consagração a Deus? Porque é tempo de voltar-se para Deus, é tempo de vocês provarem que vocês estão do lado de Deus. Não provar para Deus, mas provarem para vocês mesmos que vocês estão comprometidos com Deus. E vocês provarem que vocês não estão comprometidos mais com os valores lá do Egito, que vocês não estão mais comprometidos com as coisas passadas, mas vocês estão comprometidos com o Senhor. É tempo de voltar para Deus. Por quê? Porque os juízos de Deus ameaçam toda a terra. Os juízos de Deus ameaçam a nação de Israel. É assim que Moisés estaria dizendo naquela hora: venham receber bênção de Deus, voltem-se para o Senhor, consagrem-se ao Senhor, porque a espiritualidade do povo de Israel está em baixa. Trazendo isso para os nossos dias, queridos irmãos,
É tempo da igreja voltar-se para o Senhor, porque os juízos de Deus já ameaçam toda a terra. Temos visto a mão do Senhor apontando aqui e acolá. Os seus sinais de indignação contra a humanidade, de indignação contra a indiferença das pessoas para com Deus, o desrespeito, a falta de piedade, a falta de temor, a falta de respeito para com as coisas do reino de Deus. É tempo de voltar-se para o Senhor, porque os juízos de Deus ameaçam a terra. E naqueles dias os juízos de Deus realmente puniram aqueles que foram indiferentes e não se voltaram para o Senhor. E os juízos de Deus têm ameaçado a nossa geração, nosso tempo, este século. Deus tem manifestado realmente, através da natureza, a crise hídrica e outras situações mais variadas no mundo. E às vezes nós não enxergamos que é Deus quem tem controle sobre todas as coisas. O Salmo de número 147, o salmista diz que é o Senhor que prepara as nuvens para a chuva. É o Senhor quem tira as nuvens da chuva. É o Senhor quem faz vir a chuva. É o Senhor quem tem controle sobre todas as coisas. Por isso, amados, necessário é que o povo de Deus realmente se lembre que Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. E Ele é o nosso Senhor. Ele é o seu Senhor. É a Ele que você precisa prestar contas, respeito e consagrar a sua vida. O verso 26 aí do texto precisa de mostrar uma decisão. O Moisés clama a uma decisão. Você está com a sua Bíblia aberta? Verso 26 diz assim: pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Quem é do Senhor, venha até mim. É uma questão de decisão. Quem é do Senhor, venha até mim. Decidir-se real e firmemente. Decidir-se pelo quê nos dias atuais, irmãos? Decidir-se pelo quê? É pelo que a palavra de Deus nos ensina. Vamos participar? Abra sua Bíblia. Essas duas colunas aqui da minha direita, Mateus 10. Mateus 10, versos 29 a 34. Essa coluna, as duas outras colunas aqui, Mateus 19, verso 29. Esse grupo aqui da minha esquerda vai escutar o grupo de lá e, consequentemente, né? O grupo de lá vai escutar aqui. Vamos lado de cá? Mateus 10, 29 até o 34. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Texto é forte, né? Quem disse isso aí já não é mais Moisés. Agora é o Senhor Jesus quem está dizendo isso aí. E Jesus diz assim: até os cabelos da sua cabeça estão contados. Ele valoriza os pardais. Ele diz: vocês valem muito mais, incomparavelmente mais do que os pardais. Contudo, o Senhor Jesus diz: não obstante Deus dar a você toda e total importância, Ele considera assim: aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai. Então o Senhor Jesus faz uma colocação muito severa, muito severa. Quantas vezes, se Ele é o nosso intercessor,
nós poderemos estar deixando de ser cuidado por Ele, porque nós não o confessamos e nem declaramos que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Mateus 19, verso 29. Glória a Deus. Senhor Jesus está dizendo assim, olha, o seu esforço, a sua consagração, a sua decisão tem valor. Todo aquele que tiver deixado qualquer desses valores desse mundo, até mesmo o valor familiar, se necessário for, para me seguir, de modo nenhum perderá o seu galardão, de modo nenhum perderá as bênçãos, vai ser recompensado muitas vezes mais no reino dos céus. Esse versículo está inserido num contexto em que Pedro diz para Jesus assim, mestre, o senhor está dizendo aí que vai morrer, que vai embora, eis que nós deixamos tudo, nós deixamos nossa família, nós deixamos os nossos bens, nós deixamos tudo para te seguir, depois que o senhor for embora, o que vai ser da gente? O que vai acontecer conosco? E aí então é que Jesus passa essa instrução da importância de continuar fiel a Ele, de continuar fiel na decisão que havia tomado. Por isso nós precisamos de uma decisão real e firme com o nosso Senhor. Mas uma outra decisão que Moisés estava conclamando o povo naquela hora era abandonar os pecados. Abandonar, naquele caso, a idolatria, abandonar as influências mundanas, abandonar os desejos carnais, abandonar a incredulidade de Deus e a transferência de crença para outros ídolos. E então Moisés estava conclamando aquele povo a deixar pecados, deixar o vício, deixar o mundo, demonstrando a sua verdadeira ou sua verdade na vida, ou seja, a sua fé em Deus. Quando nós deixamos o nosso pecado, quando nós deixamos as influências do mundo sobre nós, quando nós deixamos as influências de amigos sobre nós, quando nós deixamos qualquer outra coisa que nos separe de Deus, pelo Senhor, nós estamos declarando abertamente a nossa fé, estamos declarando abertamente do lado de quem nós estamos. O Senhor Jesus perguntou assim, quando voltar o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando nós pensamos em fé, muitas vezes a gente está pensando naquela capacidade intelectual, de compreender. Mas o Senhor Jesus está falando muito mais do que conhecimento. Jesus está falando de atitude, de entendimento que leva à atitude. Quando voltar o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Uma outra coisa que os que estão do lado do Senhor precisam compreender e tomar essas decisões. Eu gostaria de convidar vocês para lerem também agora, mais dois textos da mesma forma. As duas colunas da minha direita, Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Sei que vocês já sabem esse texto de cor, mas não importa. E o grupo de cá vai ler Lucas capítulo 12, 32. Lucas 12, 32. Capítulo 12 de Lucas, lá de cá. Vamos às leituras? Mateus 7, 13 e 14. Muito bem. Então, uma coisa que a gente precisa lembrar nessa decisão que estamos tomando é lembrar de que a vitória e a verdade não estão com a maioria. O Senhor Jesus diz que larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduzem à perdição.
E o Senhor está dizendo, muitos estão passando por esse caminho. E depois ele toma o inverso, né? Apertada a porta, estreita é o caminho que conduz para a salvação. Poucos passam por esse caminho. Estreita é a porta, apertado é o caminho. Poucos passam por esse caminho. Jesus diz, esforçai-vos por passar pelo caminho estreito. A vida de crente é uma graça maravilhosa do Senhor, mas depende de esforço, depende de dedicação, depende de ter realmente uma manifestação da fé verdadeira que é mostrada em obras, a fé verdadeira que é mostrada em atitudes, a fé verdadeira que é mostrada em comportamento. Nós somos tão poucos, olha quantos clarões temos nos bancos aqui, quantos bancos vazios. Será que é isso que importa? Vamos ver Lucas 12:32. Ô pessoal, ô pequenino rebanho, ô grupo pequeno, não fica chateado com isso não, porque vosso Pai agradou-vos dar-vos o seu reino. Deus se agradou dar o seu reino a você, meu irmão, a você, minha irmã. Não importa quantos somos, importa que nós somos do Senhor, escolhidos do Senhor, somos conclamados para estarmos do lado do Senhor. Quem é que está do lado do Senhor? É uma decisão firme, é uma decisão real, é uma decisão definitiva. E nós lembramos que a verdade não está com a maioria, a verdade está com a minoria. E é com a minoria, ou é para essa minoria, que Deus agradou-se fazer o seu reino, ou fazer de nós o seu reino. Mas precisamos ainda estar em prontidão. No capítulo que nós lemos, Êxodo 32, no versículo 27, Moisés então disse, quem está do lado do Senhor vem até mim, e disse, aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, pela porta, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Que tarefa, né? Que tarefa. E ele diz, pegue a espada, esteja de prontidão. Esteja pronto para fazer uma tarefa que você considera muito difícil. Mas, naquele tempo, de fato, era espada, um metal mesmo, né? Mas a espada que nós temos hoje é a palavra de Deus. E é esta espada aqui que mata a crença adversa do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso amigo. É com esta espada que hoje nós atacamos. É com essa espada que nós vamos de encontro aos adversários do reino de Deus. Por isso, irmãos, crente que não estuda a Bíblia, está pronto para perder batalha. Crente que não estuda a Bíblia, não quer conhecer a vontade de Deus. Crente que não estuda a Bíblia, já é uma pessoa derrotada. Por isso é impossível que nós não valorizemos a nossa escola dominical. É impossível que nós não valorizemos os estudos bíblicos, as células, os sermões. É impossível que nós não estejamos dobrados sobre as Sagradas Escrituras em casa. É impossível nós não estarmos diante do Senhor com muita intimidade com o nosso Deus. Quando Elias, realmente a Bíblia diz que ele era um homem igual a nós. Mas a Bíblia diz que ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele disse assim para o povo de Israel naquele tempo, tão certo como é a minha palavra, e ele diz, a minha palavra não vai chover. Depois ele diz, vai chover. Por quê? Que ele usa, ele não diz a palavra do Senhor, ele diz a minha palavra. Isso é um sinal de que ele sabia muito bem qual era a vontade de Deus. Isso é sinal de que ele conhecia os propósitos de Deus. E tem muita coisa, e coisas essenciais e básicas para que o povo de Deus seja um povo vencedor. A igreja não tem desculpa de não saber. Tem desculpa sim, se nós não nos atentarmos para a palavra. Mas quem conhece a palavra e tem intimidade com Deus na oração, vai longe, está de prontidão e faz tudo aquilo que ele é ordenado.
versículo 26 do texto, 28 do texto, que fala a respeito dessa ordem que Moisés dá, né? E caíram naquele dia cerca de 3.000 pessoas. Mas por último, está na hora de terminar, né? Nós temos que lembrar então esse exército agora de Deus. Quem é que está do lado do Senhor? Venha até mim. Esse grupo que vem até mim precisa de se consagrar. Esse grupo que vem até mim precisa tomar decisão definitiva. Esse grupo que vem até mim precisa cumprir tarefas sérias. Esse grupo que vem até mim precisa estar pronto para fazer tudo o que o Senhor ordenar. E por último, então, meus irmãos, esse grupo que vem é um grupo pequeno, né? É o exército do Senhor e a coragem que esse exército de Deus, que esse povo pode ter. Nós podemos ter toda a coragem, toda a motivação e o entusiasmo com a obra do Senhor. A causa que eles estavam defendendo, que Moisés estava defendendo, é uma causa santa. Moisés não estava defendendo a sua ideologia, Moisés não estava defendendo a sua pessoa, mas ele estava defendendo a causa do Todo-Poderoso. A causa do Todo-Poderoso. Por isso Moisés foi ousado. Por isso Moisés deu ordens ousadas. E por isso é que o povo precisava de tomar uma atitude ousada. Porque a causa é santa. A causa que nós estamos envolvidos com ela, meus irmãos, não é uma religiosidade, como muitos religiosos por aí têm as suas religiões, as suas crenças. Mas a causa que nós estamos defendendo é uma causa santa. É a causa do Todo-Poderoso. É a causa do Deus eterno, do Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Ele mesmo é o capitão. Eu o dei por testemunho a todos os povos. É o Senhor Jesus. Ele nunca perdeu uma batalha. E nós nunca podemos hesitar. Porque Ele disse, eu estou convosco todos os dias. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bastou que Jesus morresse, naquele período entre a ascensão aos céus e a sua peregrinação aqui ainda, os seus discípulos ficaram bastante confusos. Eles chegaram a dizer assim, reunidos em volta de um lago, disseram, o que nós vamos fazer, hein? E agora, o que a gente vai fazer? Está em João capítulo 21. E aí então Pedro disse assim, eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a pescar. Bastou a ausência de Jesus por uns dias. Eles tiveram dúvida de quanto ao que fazer. Bastou a ausência de Moisés para que o povo de Israel realmente errasse. Mas hoje nós não temos a ausência, não, meus irmãos. Nós temos a presença do Senhor. Não entre nós, como é dito por aí em algumas religiões cristãs. O Senhor está entre nós. Mas, na verdade, a Bíblia diz que nós somos santuários. Nós somos moradas do Senhor. Ele não está mais distante de nós, mas Ele está em nós. Por isso nós podemos ficar encorajados, entusiasmados. No passado, o povo de Israel ganhava e vencia causas, e uma certa feita, Eliseu e o seu moço, que interessante, né? Aquele moço, aquele, né? O seu moço teve medo, porque viu que o exército inimigo era maior do que o povo de Deus. Mas Eliseu, que tinha intimidade com o Senhor, e que tinha os olhos da fé, tinha uma visão espiritual, estava dentro do propósito divino, não tinha dúvida, não tinha medo. E Geazi disse assim, olha, os que vêm contra nós são maior quantidade do que nós. Ele teve medo. E então foi que Eliseu ora a Deus e diz, Senhor, abras os olhos a esse moço para que ele veja. Abras, ó Deus, a compreensão desse moço. E então, Geazi viu que o exército de Deus era maior do que o exército inimigo. Nós estamos precisando, irmãos, de clamar a Deus. Senhor, abra-nos os olhos. Abra-nos a visão espiritual. Abra-nos o entendimento. Coloque em nós a coragem, a ousadia. Porque nós sabemos muito bem que aqueles que estão do lado do Senhor, esse exército é maior, é um exército vencedor. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 12, o texto diz assim, portanto, também nós, tendo visto
a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, de pessoas que sempre foram vencedoras, ainda que cerradas ao meio, ainda que açoitadas, ainda que presas, ainda que morreram, tenham morrido pelo caminho, muitos que pereceram, na verdade eles eram vencedores. Por isso é que o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos dizendo assim: quem é que pode nos separar do amor de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será a espada, o perigo, a espada, a fome, a nudez? Nada, absolutamente nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aqueles que não temem ao Senhor, eles terão dificuldade naquele dia eterno. Quando nós lemos o Apocalipse, nós lemos no capítulo 7, alguns dizem assim: quem são esses que vêm de vestiduras brancas por aí, com palmas nas mãos? Capítulo 6 e capítulo 7. Aí os anciãos disseram assim: são os que venceram, que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Eles venceram a grande tribulação, razão porque eles estão de brancos, razão porque eles têm palmas nas mãos, por isso eles estão alegres, porque eles já venceram todas as coisas passadas, eles já são mais do que vencedores. Mas em compensação, os contrários vão dizer para os rochedos, para os penhascos, assim: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono, porque chegou o grande dia da sua ira, é chegado o nosso momento, escondei o nosso rosto, escondei-nos. Queridos irmãos, aqueles que não têm o Senhor, têm pavor, têm aflição, mas os servos de Deus entram na presença do Senhor, de palmas nas mãos, com palmas, vitórias, cânticos, roupas limpas, roupas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Senhor Jesus diz que enquanto nós estivermos por aqui, sereis odiados de todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar firme até o fim, esse será salvo. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e o seu direito de mim, que de mim procede, diz o Senhor dos Exércitos. Daniel capítulo 12 diz que nos últimos tempos haverá aflições qual nunca houve na terra. Mas os teus filhos, os teus servos, aqueles cujos nomes estão escritos no livro, estes serão poupados. Olha bem, nos últimos tempos as aflições, mas o povo de Deus é um povo poupado. Nós fazemos parte do exército vencedor. Por isso, essa coragem precisa fazer parte da nossa vida, meus irmãos. Essa ousadia precisa fazer parte de nós. É muito fácil dizer que o Senhor está do meu lado. Muito fácil dizer que o Senhor me ama porque Ele tem me dado isso, me deu um emprego, me deu aquilo outro, me sarou. Mas é mais difícil e é importante que nós saibamos se você está do lado do Senhor. Elias, naquela confusão de um outro carnaval, quando Acabe reúne todos os seus profetas para cultuar o deus Baal, Elias então chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. E Josué, em outra ocasião, disse: vocês podem escolher hoje quem vocês vão servir. Se aos deuses dos amorreus, dos heteus e dos reis lá de outros lados, eu já escolhi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ser fiel até a morte. Então, queridos irmãos, nesses dias de tantos conflitos, nesses dias de tantas confusões, a pergunta de Moisés prevalece: quem é que está do lado do Senhor? Quem é que está do lado do Senhor? Vem até mim. Quem está do lado do Senhor tem que encarar os conflitos. Quem é que está do lado do Senhor precisa consagrar-se ao Senhor. Quem é que está do lado do Senhor? Está do lado da vitória. Porque o exército do Senhor é um exército vencedor, mesmo que tenhamos que ser cortados pelo meio, mesmo que sejamos chicoteados por aí. Mas um dia estaremos na presença do nosso Deus, de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, glorificando o Rei dos Reis,
Mas todos os outros, aqueles nossos amigos que não são crentes, todos aqueles que são adversários do reino de Deus, eles vão estar dizendo aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono. Mas nós não, estaremos na presença do Senhor, glorificando e exaltando o nosso Senhor. Nesses dias de carnaval, nesses dias de festa, nos voltemos ainda mais, porque a nossa alegria não está naquela música, nossa alegria não está naquele samba, nossa alegria está no Senhor. Que Ele nos ajude e nos guarde. Amém? Deus, aplica a Tua palavra à vida de cada um de nós, e que ao sairmos daqui, nós saiamos ousados, dispostos, Senhor, a consagrar nossa vida ainda mais a Ti, Senhor. Leva-nos